ação aí com a dengue. E agora, recentemente, a gente tem o agravante também da coincidência da chikungunya junto com a dengue, né? E para tratar desse assunto, a gente vai atualizar aqui o cenário epidemiológico, fazer uma revisita aí às ações do poder público e também reforçar as orientações à população sobre como combater e enfrentar esse problema em nossa cidade. A gente recebe aqui a Renata Defante, ela que é a chefe do Centro de Controle de Zoonoses, está aqui conosco ao vivo. Obrigado, Renata, por aceitar o nosso convite. A gente sabe que vocês estão organizando aí uma série de atividades já para o início da semana que vem. Encontrou um tempo na agenda aqui para conversar com nossos ouvintes no Marco Zero. Seja bem-vinda, um bom dia. Bom dia, bom dia. Nós agradecemos o convite, né? É importante esse contato próximo com as redes de comunicação, né? Para a gente conseguir atingir o maior público nesse momento que a gente está precisando desse apoio, né? Com relação a essa epidemia novamente que vem acontecendo em Foz do Iguaçu. Ô, Renata, vamos começar então atualizando aí, fazendo um retrato do atual ano epidemiológico em relação à dengue e chikungunya. Quais são os casos, o número de casos aí, tanto de uma doença quanto de outra, considerando aí que esse período que vocês técnicos usam começou em agosto do ano passado, né? Isso, exatamente. Nós usamos o ano epidemiológico, né, porque isso facilita a nossa organização com relação às ações. Então, o Estado do Paraná adota esse ano epidemiológico que se inicia em agosto de um ano e finaliza em julho do ano seguinte. Então, desde o 1º de agosto, nós, até o momento, né, até hoje, nós estamos com mais de 7.300 casos de dengue notificado. E são mais de 425 casos confirmados. Então, novamente, é um alerta, né? Nós já estamos ali muito próximos ao nosso limite, né, da capacidade assistencial, nós já estamos com casos ali prontos para entrar em uma epidemia. Então, nós já estamos em estado de alerta, imaginando que já nas próximas semanas a gente vai ter um aumento expressivo dos casos. Então, além dessa questão da dengue, que é uma problemática muito grande, nós temos também a questão da chikungunya, que já são mais de 239 casos notificados, né? 31 desses confirmados. E a chikungunya, ela é muito preocupante para nós, porque a chikungunya, ela tende a agravar. Então, é um paciente que não vai ser como a dengue ali, de 7 a 10 dias ele vai buscar assistência, mas é um paciente que pode cronificar, vai depender de mais contato com a rede. Então, isso gera uma preocupação muito grande com esses pacientes, né? Tanto para a dengue quanto para a chikungunya. Legal. Ô, Renata, nos números que você traz sobre a dengue, eu gostaria que você esclarecesse um pouco o porquê dessa diferença tão grande dos números de casos notificados e casos confirmados. Quando há um número crescente, o procedimento na saúde muda, ou seja, nem todo mundo vai passar pelo exame final para ser considerado um caso. Como é que é o procedimento da saúde nessa situação? Quando nós temos uma grande quantidade de casos notificados, a gente tende a confirmar esses casos apenas por clínico epidemiológico, sem ter a necessidade de exames para confirmar dengue. Mas todos esses pacientes, eles são assistidos pelas unidades de saúde, né, conseguindo a sua classificação de risco. Então, eles só levam um tempinho maior para a gente fazer essa classificação, porque a gente só confirma eles com o resultado de dengue posteriormente, analisando as informações além do exame, né? Então, a quantidade de exames realizados ainda é menor do que o total de casos notificados, até porque a gente também tem a questão de alguns pacientes não retornarem para fazer o exame, né? Eles retornam, vão até a unidade de saúde, são notificados, recebem os primeiros atendimentos, mas eles não buscam, não realizam a coleta posteriormente, né? Mas isso não impede o tratamento, não interfere no tratamento dessa doença. Você falou da pressão que essa incidência da doença, principalmente da dengue, causa aí sobre o serviço hospitalar, o atendimento na saúde pública como um todo. Qual que é o quadro de hoje, assim? Como é que está a procura às unidades de pronto atendimento, às unidades básicas de saúde, mas principalmente o que a dengue reflete em internamentos no hospital municipal atualmente? Aí nesse momento nós já estamos preparando, né? Nós temos um plano de contingência, nós já fizemos ele alinhado com as prerrogativas do Estado, então fizemos um plano de contingência bem preciso, com o apoio de todos os setores envolvidos nessa questão da epidemia. Então nós já estamos preparando as nossas unidades para receber esses pacientes, né? Então agora a gente está
está fazendo algumas alterações de fluxo, né, tendo em vista o aumento desses casos também, para o atendimento dos pacientes nas unidades de saúde, para esse acompanhamento, mas a gente sempre tem aquela problemática da questão do paciente procurar diretamente a UPA. E isso superlota as nossas UPAs, a gente já tem visto esse movimento, né, de maior atendimento nas UPAs, e a gente sempre pede para o pessoal, o primeiro atendimento ele deve ser feito na sua unidade de referência, buscar a sua unidade de referência, porque muitas vezes é um paciente que poderia ser acompanhado pela unidade de saúde e ele acaba indo direto para a UPA e acaba aguardando por muito tempo, então leva uma demora nesse atendimento, então superlota as UPAs. Então nós temos as 30 unidades de saúde, né, como referência. Então sentiu os sintomas de dengue, né, febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, procure a sua unidade de referência para um primeiro atendimento e, se for necessário, a equipe médica, os enfermeiros, eles podem encaminhar esse paciente para outros locais. Você apresentou os dados atualizados e como está o comportamento da doença em relação ao ano passado, ao mesmo período? É um crescente? Aumentou? Como que vocês estão enxergando isso? Nós estamos monitorando e ele já está apresentando uma crescente em relação ao mesmo período do ano passado. Então é por isso que a gente tentou adiantar um pouco essas ações, né? E esse é um cenário que ele se reflete tanto no estado do Paraná quanto no Brasil. A gente tem visto aí, né, de forma muito direta, né, várias vezes passando em televisões, jornais, a questão do Brasil realmente com relação à dengue. Então é um cenário que se reflete em Foz também. Então, comparando com o ano passado, nós estamos com mais casos para esse período. A gente conversava durante a semana, Renato, com profissionais da saúde, dizendo que a tal da curva que a gente ouviu tanto do tempo da Covid também ainda não chegou da dengue aqui em Foz do Iguaçu. É verdade isso? Nós vamos ter um aumento de casos? É o que a gente espera para as próximas semanas. Nós estamos próximos ao limite dessa curva. Então, é o que a gente já imaginava que teria de casos para esse momento. Mas a gente já está chegando nesse limite e a gente imagina que vamos ultrapassar esse limite muito em breve. Então, quando a gente ultrapassa esse limite, realmente entra aquela situação de estado de emergência, né? A gente entra numa epidemia de fato de dengue, então tem toda uma situação, toda a forma de trabalhar da rede de atender esses pacientes, ela altera também. Então nós estamos já próximos ao limite dessa curva e pretendemos segurar, né? A gente está tentando trabalhar as ações com mobilização e tudo mais para tentar frear esses casos, mas se a gente não conseguir, a chance da gente ultrapassar essa curva, esses casos que já eram esperados, digamos assim, é muito grande. Dentro dessa pergunta do Moacir, o Ministério da Saúde fala em abril, um momento de pico assim em todo o país, né? Foz do Iguaçu deve seguir essa tendência, caso as ações tomadas aí não sejam capazes de refrear? Infelizmente, sim. A gente sempre observa um aumento bem expressivo ali em março e abril, realmente é o ponto mais alto da nossa curva, né? Então tem toda a questão climática envolvida, por isso a gente já está trabalhando, né, desde o comecinho de janeiro, a gente já tem feito algumas ações de mobilização para tentar eliminar o máximo possível de criadouros, para tentar dar uma segurada na quantidade de mosquito, né, na infestação, para tentar não chegar, né, a ultrapassar essa curva, né, dos casos. Renato, e quais são essas ações? O que está sendo feito de diferente nesse ano, que não foi feito no ano passado, ou incrementado, ampliado, fortalecido? Quais são as principais ações hoje do poder público para fazer frente à dengue? Hoje esse ano, né, nós já começamos antecipando as mobilizações. Então a gente tem acompanhado o mapa de calor, então são relatórios ali semanais, a gente faz essa atualização. Então nós estamos deslocando as equipes e intensificando conforme a área de risco, né? Então nós já tivemos no início ali de janeiro ações na região Nordeste, que era a área que estava mais concentrada para casos, para infestação. Então nós tivemos uma atividade grande ali na região de Três Lagoas, né, principalmente. Então, foram feitas várias ações com caçambas, limpezas de bota fora, o envolvimento da comunidade. Então, a gente fez um trabalho naquela área. Mas, seguindo essa atualização dos mapas de calor, as ações elas foram direcionadas para a região leste, que historicamente é a nossa área com mais problema, né? Que é a região do Grande Morumbi, Jardim São Paulo, que sempre ali estoura, né? É uma grande quantidade de pessoas que moram nessa região, né? A nossa região mais populosa de Foz do Iguaçu. Então, a gente deslocou essas ações para a região leste. Também finalizamos, né, nessa semana, até ontem, né, a gente fez uma série de ações também com caçambas, com limpeza de bota fora. A fiscalização tem atuado muito forte, né, nesses pontos para situações onde a gente não consegue resolver de imediato, casas abandonadas, piscinas sem tratamento. Então, o poder público tem atuado muito em parceria com a fiscalização.
e realmente fazendo essa limpeza, essa remoção, e a gente pede esse apoio da população. Agora, na segunda-feira, nós vamos iniciar uma nova ação na região do Bubas. Então, é uma região bem importante para nós ali também, são cerca de 2.000 famílias, né, que moram nessa região, e a gente tem bastante situações envolvendo recicladores, então a gente precisa de uma orientação para esses recicladores, para que eles façam sua parte também, tomem um cuidado a mais, né, além do restante dos moradores. Então a gente já está deslocando essas equipes para lá, também com apoio, né, fiscalização, meio ambiente, obras, né, fazendo a limpeza de pontos de descarte incorreto, né, que são os conhecidos bota-fora, que são problemas muito graves para nós. Então a população acaba descartando de forma incorreta esse material, isso acaba acumulando água. Então não é uma problemática só para dengue, mas também para surgimento de outros animais. Então isso é uma preocupação para nós. A gente vem deslocando as equipes para tentar realmente eliminar o máximo possível de criadouros. Porém, a gente precisa desse apoio da população de Foz do Iguaçu inteira, porque conforme os estudos que a gente tem feito, as análises que a gente tem feito, mais de 70% dos criadouros que nós encontramos está dentro das casas. Ainda que o terreno baldio seja um problema, ainda que a casa abandonada seja um problema, 70% está dentro das casas. Então a gente precisa que cada um faça a sua parte, olhe o seu quintal, tira ali 10 minutinhos na semana, dá aquela geral, vê se não esqueceu nada, olhar o reservatório atrás da geladeira, saída de ar-condicionado, calha. Então a gente precisa que todo mundo faça a sua parte, além do poder público trabalhando. Isso que eu ia te perguntar, como é que está o entendimento da população? Tem colaborado? A gente tem notado, né, uma facilidade na conversa com a população, até porque a questão da dengue já é histórica para nós, né? São muitos anos vivendo a questão da dengue, é uma doença epidêmica aqui para Foz, mas ainda assim a gente nota um certo descuido, né? Então, infelizmente, quando a gente entra lá, a pessoa vê algum depósito, fala, é da chuva de agora, daí vai ver, já tá com larva ali. Então, se já tem larva ali, é de pelo menos 5 a 7 dias. Então, isso é uma preocupação ainda, por mais que a população esteja aberta, né, a ouvir os cuidados, já tá todo mundo, às vezes até falar, mas de novo vocês vão falar de dengue? Sim, de novo a gente vai falar de dengue, porque a gente ainda tá tendo muito problema. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento aqui com vocês, e com todos os ouvintes, para pedir que recebam bem os agentes de saúde, né? Então, é importante que os agentes acessem as casas, tanto os agentes de anemias quanto os agentes comunitários, porque a população precisa ouvir as orientações, eles levam atualizações de como está esse cenário para Foz do Iguaçu, e muitas vezes o olhar do agente de saúde, ele é mais crítico, né? Às vezes a gente já é treinado para ter esse olhar diferenciado, e às vezes é uma coisa que você nem vai imaginar que vai acumular água, mas ali, recebendo esse agente, ele pode te passar uma orientação e evitar muitas vezes que a sua família adoeça. Renato, então a principal recomendação ao morador que deve se engajar nessa campanha é tirar os 10 minutinhos por semana. Esse é o papel que lhe cabe, e fazer essa varredura nos locais aí onde você já apontou como os de principais, né, focos aí de reprodução do mosquito, é isso? Exatamente, esse é o ponto principal. Não é muito, né? Não é muito, não é muito, e vai nos ajudar, assim, de uma forma absurda. Realmente ter o cuidado não só com você, com a sua família, mas com seus vizinhos do entorno também. Então, tirar esses 10 minutinhos é o essencial, e é só dessa forma que a gente vai combater essa guerra contra o mosquito, né? Eliminando criadouros. Essa é a solução que a gente consegue adotar e que realmente é eficiente. Renata, você mesmo citou, a gente tem emendado uma epidemia na outra ao longo dos anos aqui em Foz do Iguaçu, e você citou as ações que o poder público vem fazendo, reforçou o que a comunidade pode contribuir, mas e do ponto de vista preventivo, o que a gente não fez ainda para tentar barrar esse ciclo de que, né, a gente está no meio de agora começando, possivelmente entrando numa nova epidemia de dengue, e já pensando que ano que vem ela vai se repetir, né? Como é que a gente pode reforçar a mobilização da sociedade, a ação do poder público, por exemplo? Que tipo de ações estão sendo realizadas nas escolas, né? Agora o Ministério da Saúde, inclusive, fez esse chamado, né? Lançou um programa, o readequou um programa para chegar no público estudantil. O que aqui em Foz do Iguaçu nós temos e que está andando, e que está funcionando, que você já tem métricas para apresentar, que possam contribuir para essa prevenção e a gente pôr fim nesse ciclo de repetição de epidemias de dengue. Nós estamos com um projeto desde o ano passado da Escola Amiga da Saúde. Então, é um projeto que foi feito em parceria com a Itaipu, ele surgiu no GT Saúde,
onde nós abrimos para as escolas se inscreverem e trabalharem não só a questão da dengue, mas a questão de outras doenças também, né, outras zoonoses, trabalhando o conceito de saúde única, da importância do cuidado da pessoa, dos animais e do ambiente, tudo isso de uma forma integrada. Então a gente já vem trabalhando essa temática desde o ano passado, inclusive com premiação em dinheiro. Então a Itaipu disponibilizou R$300 mil como premiação às escolas, né, as 10 primeiras classificadas, né, esse valor R$300 mil dividido entre as 10 colocações. Então é uma forma de incentivar que as escolas, que os professores, toda a comunidade, né, escolar, que elas trabalhem a temática, e o primeiro tema que nós abordamos foi a questão da dengue. Então, as escolas elas tinham como uma meta identificar novas ações, propor novas ações que envolvesse toda a comunidade da escola, né? Não só as crianças e os pais das crianças, mas a comunidade ali do entorno também. Então, foi um projeto muito legal e foi aprovado novamente para esse ano. Então, esse ano, nós já estamos organizando, a partir de março, nós vamos iniciar com as escolas novamente. Então, vai ter esse projeto da Gincana, né, Escola Amiga da Saúde. E a gente sabe que a questão do financiamento é um incentivo muito grande para as escolas realmente adotarem isso e trabalharem em cima. Nós tivemos projetos lindos, né, no ano passado, e a ideia é se refletir para esse ano também. Além da Gincana, que a gente conta com o apoio dos professores para trabalhar a temática, nós temos a equipe de educação também, do CCZ, que trabalha, né, dando palestras, orientações nas escolas, né, também trabalhando com as crianças, principalmente nessa questão da temática da dengue. E uma coisa que nós temos feito esse ano, que a gente tem notado uma certa diferença trabalhando nessa questão da prevenção, é o envolvimento das associações de moradores. Então, nessas mobilizações que nós já fizemos na região Nordeste e na região Leste, antes de iniciar a mobilização, nós tivemos uma reunião com a associação de moradores, com as pessoas, né, envolvidas com a comunidade, com padres, pastores daquela região, para que eles usassem, né, essa referência que eles são nessa área, para chamar a população para colaborar também com essa questão da epidemia, né, de eliminação de criadouros. Então, a gente já tem trabalhado também de forma mais próxima às comunidades, né, às associações de moradores, padres, pastores. Nós tivemos reuniões recentes, né, com o pessoal, para tentar abordar de formas diferentes, em locais diferentes. A gente sabe a importância de uma fala de 5 minutinhos do padre, do pastor, antes de iniciar, né, o culto, a missa, de gente, olha, lembrem de olhar o seu quintal, tire os minutinhos hoje, dá aquela geral, e isso faz toda a diferença. A mídia oficial do município não deveria ser mais canalizada para campanhas educativas em função da prevenção da dengue? A gente vê, hoje a prefeitura, né, utiliza aí alguns espaços comerciais divulgando algumas das suas realizações, isso é necessário, claro, mas um momento talvez não seria de canalizar toda a comunicação e também encontrar a comunicação adequada para fazer, para que ela sensibilize a população, né? Falo porque o governo do estado acaba de lançar uma campanha de comunicação também, né? E a gente não vê isso aqui em Foz do Iguaçu. Nós estamos trabalhando, né, de forma muito direta com a equipe de comunicação. A gente tem feito alguns materiais que têm alcançado, né, grandes públicos, né? Então, um deles até foi o uso agora do Big Brother, né, que tá acontecendo ali, e a comunicação fez uma matériazinha usando como referência a questão de paredão, quem você quer eliminar, e isso, inclusive, a gente recebeu, né, o pessoal do Ministério da Saúde olhou aquilo e falou, nossa, que legal, realmente é uma boa iniciativa. Então, a gente tem feito algumas, trabalhando de formas diferentes, mas trabalhar a comunicação de uma doença que a gente já falou de tantas formas diferentes acaba sendo um desafio, né? E muitas vezes a gente aproveita também essas campanhas do Estado. Então a gente vê nos jornais e tudo mais isso passando com bastante frequência, mas a gente tem sim trabalhado com a comunicação para pensar numa forma de fazer. Inclusive isso está previsto no nosso plano de contingência. Então nós estamos agora em momento de alerta, né? E a questão da comunicação, ela é um dos eixos do plano de contingência, em que assim que a gente começar a notar que está se aproximando da curva, que vai ultrapassar a curva, todo o cenário de comunicação ele também altera. Então é uma das coisas que é previsto e que a gente já tem trabalhado em cima, já se preparando se chegar esse momento. Você falou para as pessoas abrirem suas portas aí a um profissional que é essencial em todo o sistema de saúde pública, no nosso município não é diferente, faz um trabalho bem interessante, que são os agentes, né?
reforçando a importância, né, que as pessoas têm que receber bem esse profissional. E eu queria saber quantos profissionais vocês têm reunidos na equipe para fazer esse trabalho de prevenção e enfrentamento à dengue. Quantos agentes ao todo? E se você tem um dado, uma mensuração econômica de quanto custa ao município o combate na dengue também, né, seus efeitos, ou seja, toda a rede de assistência, se vocês têm pelo menos uma referência de quanto custa a dengue para os cofres municipais. A questão de quantos agentes, né, nós temos no município cerca de 124 agentes de endemias. Agentes comunitários são mais de 350. Eu não sei esse número certo. Quase 500 profissionais. São quase 500 profissionais. Eu não tenho esse número ao certo, porque é outra diretoria. Uma referência, né? Mas são mais ou menos 500 profissionais que atuam diretamente, né, nessas ações, né, todos os dias, dentro da sua rotina de serviço. Né? São bastante profissionais, só que a nossa cidade é uma cidade muito grande também. E espalhada, né? Então, né? Exatamente. Então, a gente conta com esse apoio, né, grande dos profissionais, mas a cidade é muito grande, a gente tem muitos problemas, tem locais muito grandes que demandam uma atenção maior, e esses profissionais, por exemplo, os agentes de endemias, eles não atendem só a questão da dengue, né, as atribuições dos agentes de endemias, ela é mais ampla, então envolve a questão das zoonoses, a gente está tendo muito problema com o morcego, né, foram mais de 40 morcegos positivos para raiva no ano passado. Olha só. Tem a questão de leishmaniose, esporotricose, e aí vai só aumentando a situação dos escorpiões, aranhas, e aí tudo isso é atribuição do agente de endemias. Então, a gama desse profissional é muito grande. Os agentes de saúde têm todas as ações, né, dos programas de saúde da mulher, saúde infantil, tem toda uma gama de outras ações que também recai sobre esse profissional de saúde. Então, são muitos servidores, né, mas que têm diversas atribuições, mas nesse momento, com relação a essa aproximação da epidemia de dengue, o nosso foco maior com todos esses profissionais acaba sendo a dengue realmente. Com relação aos custos, nós estamos fazendo, inclusive nessa próxima semana agora, nós teremos uma reunião com os setores envolvidos para realmente fazer esse levantamento de custos, né, com relação à dengue, quanto a gente tem investido, né, na questão da dengue, quanto tem custado de fato, né, isso desde a de assistência, desde a atenção básica até os momentos de prevenção, também a questão hospitalar. A gente está trabalhando em cima dessa informação, até porque recentemente foi anunciado pelo Ministério da Saúde que vai vir mais recursos para os municípios, e a gente precisa entender aonde a gente está gastando esse dinheiro, como está sendo gasto, quais são esses valores, até para repassar, né, para a esfera estadual e federal sobre essa questão dos custos, até para pleitear novos recursos para Foz do Iguaçu. Então essa informação nós teremos em breve. Sim, semana que vem começa a campanha de vacinação contra a dengue em Foz do Iguaçu, mas é importante a população saber que não vai resolver o problema ter a vacina, né? Até porque são poucas doses, é uma faixa só. Prioritariamente, eu acho que são as crianças agora, né? Exatamente. O Ministério da Saúde liberou essa vacinação de 10 a 14 anos, realmente por uma restrição na quantidade de doses, principalmente. Para Foz do Iguaçu, nós recebemos pouco mais de 7 mil doses. A faixa etária inicial, né, são 10 e 11 anos, que vai começar essa campanha na semana que vem. Só que a gente sabe que essa vacinação, elas são em 2 doses, tem o período ali de 90 dias entre uma dose e outra. E a vacinação, ela é extremamente importante, vai nos ajudar muito, mas principalmente para a próxima epidemia, assim. O que a gente vê agora são várias ações que o Ministério da Saúde tem levantado também, novas tecnologias, coisas que vão acontecer esse ano, que vão ser extremamente importantes para municípios como o nosso, que sofrem por epidemias seguidas, assim, com a dengue, mas para esse ano, o que a gente tem agora para fazer realmente eliminação de criadouros. É realmente evitar que o mosquito nasça. É só dessa forma que a gente vai conseguir evitar essa epidemia de agora. Renato, voltando um pouco ao dinheiro, qual é o valor da multa aplicada aos proprietários de terrenos, imóveis que são encontrados sujos ou com focos do Aedes nesses locais? Assim, como é que é feita a mensuração desse valor? Essa parte a gente identifica, né, a Secretaria de Saúde, por meio dos profissionais, a gente identifica esse problema e repassa para a Secretaria de Fazenda. Então, os fiscais da Fazenda, quando eles vão aos locais, aí eles têm a forma de aplicação, né, dependendo da situação, da gravidade daquilo que está sendo exposto, mas essa multa, geralmente, ela gira em torno de R$3 mil.
Então, esse é o valor assim, que a gente tem aproximado do que tem médio das pode multas. chegar a 11 mil. Pode chegar a 11 mil reais. É como eu falei, eles vão avaliar a questão de risco, né? Da exposição da população daquele entorno. Então, isso pode acontecer de um copinho que foi deixado lá que está com larva, dependendo da situação, do contexto, da epidemia, daquela região ali. Tem toda uma série de informações, até um criadouro grande, né? Uma piscina abandonada, tem várias situações, mas essa multa ela vai gerar ali desse valor realmente de 3 mil, pode chegar até 11 mil, dependendo da gravidade da situação encontrada. Renata, para a gente terminar, eu gostaria que você esclarecesse, reforçasse de novo essa informação para a população, um morador que tem os sintomas, que, né, tem a suspeita de que tenha sido contaminado pela doença, qual é o primeiro procedimento, o que ele deve fazer primeiro nesses casos? A gente sempre orienta a população, sentiu os sintomas, né, os sintomas clássicos ali da dengue, dor atrás dos olhos, muita dor de cabeça, febre, né, que acontece com muita frequência, procure a sua unidade de saúde de referência. Perto de casa. Perto de casa. A unidade não é mais... a UPA, não. Não. Postinho de saúde. Por favor, gente, a gente reforça isso. Procure a sua unidade de saúde. As equipes, elas foram capacitadas, elas estão treinadas para receber toda essa população que precisar desse atendimento inicial. E se a equipe vai fazer toda uma avaliação, vai notificar esse paciente, se eles entenderem que é um paciente que está agravando, que precisa de cuidados a mais que não vão ter na unidade de saúde, a própria unidade vai referenciar isso para a UPA. Então vai seguir tem todo um fluxo que a gente já está preparado e montado para isso. Então a gente precisa que a população siga esse fluxo, né? Sentiu os sintomas, procure a sua unidade de saúde de referência, né, para esse atendimento, e a equipe está preparada para receber essa população e atender essas necessidades. E a única coisa que a pessoa pode tomar por conta própria é água. Exatamente. Automedicação jamais. Jamais. Não se automedique. Você pode muitas vezes até agravar os sintomas, né? Então piorar o seu quadro. A gente sempre passa a recomendação, né? Tome muita água, se hidrate, isso não só para a questão da dengue, mas para uma série de outras coisas. A gente está numa cidade muito quente também, então água, tome água, e sentiu os sintomas, procure a sua unidade de saúde. Muito bem, Renata, obrigado por ter participado da entrevista, trazido as informações que tem aqui, e reforçando então, segunda-feira, a força-tarefa lá no Conjunto Bubas, a partir de que horas, em qual local? A partir das 8 horas da manhã, as equipes já estarão na rua, né, fazendo todas essas atividades, das 8 às 14 horas. Legal, sucesso aí na empreitada. Então é isso, Moacir, segue contigo.